a terceira teoria que tenta, ou conjunto de teorias que tenta colocar em xeque a natureza humana, o nosso capítulo 5, né, a última trincheira, né, da tábula rasa, seria a plasticidade neural. Para os teóricos da plasticidade neural, a gente tem o seguinte: a matéria cinzenta do cérebro, que é a parte que é responsável pelo pensamento, pela percepção, pela linguagem, pela memória, ou seja, por esses 4 importantíssimos processos psicológicos básicos, ela seria plástica o suficiente, a matéria cinzenta, ela se molda, teria essa capacidade de se moldar tão grande ao ambiente que a gente estaria falando de uma tábula plástica, né? Uma espécie de Lilliput contemporâneo aqui, né? Uma coisa a gente não tem como negar, né? A plasticidade neural é algo evidente nas neurociências, é uma característica do nosso córtex cerebral, tá? A plasticidade neural mostra que o cérebro se modifica com o aprendizado, deixando os construtivistas muito felizes, né, ao colocar em situação de implausibilidade as teorias inatistas. Mas voltamos àquele pensamento lá do Leibniz, né que, beleza, nós aprendemos sim, claro, né? E aí a gente tem que defender tanto piagetianos quanto vigotskianos, né? A ideia de construção de um pensamento, né, se adere a essas teorias de aprendizado, né? No entanto, esse córtex cerebral, que é a massa cinzenta, né, externa, né, do cérebro, ela divide-se em áreas diferentes com funções diferentes. A plasticidade mostra que essas áreas podem deslocar-se. Isso é fato. Já foram feitos vários experimentos, né, seja em animais ou em próprios humanos, em momentos de dificuldade, eventos em que houveram traumatismo craniano e houveram lesões cerebrais, que funções do córtex cerebral se deslocaram, perdeu um pouco de massa encefálica numa determinada região e aquela função, dependendo do tamanho da lesão, dependendo da idade do sujeito, ela consegue se deslocar para outras áreas. Essa realocação da área pode ser entendida em pessoas sem o uso de um sentido ou que perderam uma parte do corpo. Isso acontece muito, né? Tá. A partir dessas descobertas científicas, poderia se considerar que o aprendizado possui tanto poder que o cérebro poderia então ser mudado de acordo com as suas conveniências. Mas peraí, o cérebro se modificar segundo suas conveniências, como assim? Quer dizer que a gente pode simplesmente tirar um pedaço do cérebro e aquela pessoa não vai ter, por conta justamente dessa plasticidade, nenhum trauma, nenhuma perda efetiva e que o cérebro vai conseguir se readaptar assim? Peraí, a plasticidade neural do córtex neural, cerebral, ela não é infinita, tá? E que a sua plasticidade, então, garantia mudanças como essa tábula plástica. E aí é o que a gente está aqui colocando um pera lá. Pera lá que não é assim que funciona, não. Tá? Óbvio que o Pinker não vai questionar o inquestionável, nós aqui também não estamos questionando o inquestionável, algo que é comprovado em qualquer aula de neuroanatomia, de neurofisiologia. A plasticidade neural é uma evidência clássica em estudantes mais primários, tá? Não se trata disso. O cérebro muda quando aprendemos. E em situações problemáticas, o cérebro consegue dar conta de mudar algumas das suas áreas. Só que, e aí eu vou fazer uma citação do nosso livro na página 126. Se pensamento e ação são produto da atividade física do cérebro, e se pensamento e ação podem ser afetados pela experiência, né? A tábula rasa aqui, ó. Então a experiência tem que deixar um vestígio na estrutura física do cérebro. Ok, isso acontece. Nós não estamos questionando isso. Que aprender
tem efeitos físicos, químicos e biológicos, inclusive fisiológicos e anatômicos, né? Então, obviamente, as relações de aprendizagem se estrutura por intermédio da plasticidade neural, só que não sem regras. Não sem regras. Nós temos um conjunto de interpretações erradas, né, nos teóricos da plasticidade neural, que reforçam a ideia de que existe uma natureza humana cerebral. Vamos lá, primeira interpretação errada. A que isso seja uma novidade, ou ainda que reforça a tábula rasa. A plasticidade neural não é uma novidade, não reforça a tábula rasa. A plasticidade neural existe há um bocado de tempo, né? E ela tem outras interpretações. Segunda interpretação errada, a crença de que não exista nada na mente que não tenha estado antes dos sentidos. Nós já, inclusive, em outra aula, conversamos sobre isso, né? O cérebro não se resume a um córtex sensitivo primário, né? De fato, as sensações, as percepções, elas chegam por intermédio do córtex sensitivo primário. Mas o córtex sensitivo primário é uma área, uma parte, né, do córtex cerebral de outras 50 outras possíveis, tá? E outra, o córtex sensitivo primário não são os inputs que os estruturam. Então, não é só uma relação chegada como se fosse o porrete ali moldando a tábula, afundando a tábula com o seu conteúdo. Existem mudanças de fato que acontecem de acordo com a experiência. Nós temos um cérebro e um córtex cerebral que se modifica com essas experiências. No entanto, não é o cérebro todo, o córtex sensitivo primário. Então, essa ideia de que tudo que está na mente é aquilo que veio das experiências, né? Ou só chega coisa na mente pelos órgãos do sentido, é muito complicado. Não há uma evidência biológica, uma evidência neuroanatômica ou neurofisiológica de que isso ocorra. Ocorre no córtex sensitivo primário, uma parte de 50. Tá? E o córtex, que não é o cérebro inteiro, fica evidenciado por tantas outras partes que a gente pode comentar aqui, né? Vou aqui, não é uma aula de neuro, né, mas o hipocampo, né, que é responsável pela questão da memória e construção dos mapas mentais. A gente tem a amígdala, né, que floreia, dá cor às nossas emoções. Nós temos o hipotálamo, que é onde fica colocado o nosso desejo sexual, outros apetites. Enfim, o córtex é muito diverso, tá? E o córtex cerebral e todos os outros órgãos ou partes deste sistema, tá? Terceiro erro da plasticidade neural. É um erro achar que uma faculdade é sediada em apenas um lugar. Porque a gente olha a neuroanatomia ali, né, as zonas de Broca e fala assim, olha, aqui está a linguagem, né? A gente tende a ver aquele mapa cheio de cores dividindo o cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Ah, aqui estão as emoções, aqui está a razão, aqui está a linguagem, aqui está a sensação, a percepção está aqui, o self está aqui. Então, como se fosse simples assim. E não é, né? Tanto que quando a gente faz um eletroencefalograma ou faz outros exames científicos para diagnóstico de patologia, mas também para estudos das funções cerebrais, a gente percebe que tem um bocado de lugares que se acendem ali, tá? Então, os circuitos de medo, linguagem, reconhecimento de rostos, por exemplo, está dividido em N conexões, em N lugares diferentes. A linguagem mesmo, ela passa por uma série de redes neurais muito complexa, porque passa em diversas partes do córtex cerebral. Quarto erro. É um erro achar que o cérebro é uma planta genética completa.
acabada, pronta e simples. Não é. O genoma é um recurso limitado, o lugar de cada coisa, o mapa topológico é mais ou menos ajustado, desenvolve por controle desses genes, mas esse controle ele não é 100%. Então não se trata de um mapa completo. Fato é que a organização dos sentidos é diferente da organização mental. Por mais que visão, audição e tato, e o texto deixa isso bem claro, tenha alguma ligação, sejam parecidos, e inclusive mostra um estudo feito com a realocação do sistema neural de furões, onde a parte visual é reconectada na parte auditiva, e aí ainda assim os furões conseguem se adaptar, mais ou menos utilizar ambas as partes, mas fica-nos a imprecisão de que essa reconexão não é simples assim. O olfato, por exemplo, é muito diferente dos outros órgãos do sentido, que é o tato, do que a audição e do que a visão. O paladar muito distinto também. E óbvio, outras sensações, outros sentidos têm lugares completamente e funções completamente diferentes. Por exemplo, a orientação sexual. O cérebro não é plástico o suficiente, por meio dos sentidos ou a plasticidade, mudar, como que podendo escolher entre heterossexual e homossexual. A relação de desejo não pode se deslocar, ou ele não tem a plasticidade suficiente para mudar algo nesse sentido. As mudanças de plasticidade neural não são infinitas, não são possibilidades infindas, obedecem a leis de causa e efeito circunscritas ao biológico. E aí o texto traz um quantitativo de exemplos muito grande, Por exemplo, os órgãos fantasmas, Quando membros fantasmas, quando a pessoa perde, por exemplo, um membro, e tem a sensação de que aquele membro continua existindo de algum modo, ou perde um dedo e acha que o lugar no córtex cerebral parece ainda estar constituído, tá? Então, a plasticidade neural é uma evidência científica, é fato, mas a gente não pode ter a fantasia de que ela seja infinita, tá? E aí dados de neuropediatras e neuropsicólogos, em muitos casos, principalmente relacionados a lesões no córtex pré-frontal, na parte pré-frontal, em que a pessoa nunca mais vai ser a mesma. É o caso clássico que a gente já estudou, mas são apontados vários outros, no caso do Phineas, no caso da equipe da doutora Marta Fará, da equipe do professor Antônio Damasio, que apontam estudos de lesões de crianças muito pequenas, que foram lesionadas no córtex pré-frontal e que não conseguiram, a plasticidade neural não ocorreu, tá? Não deu certo nesses casos, tá? Para a gente terminar então esse capítulo, eu queria fazer um breve resumo, Por que essas três teorias, o projeto Genoma Humana, o conexionismo e a plasticidade neural, não colocam em xeque ou não fazem morrer uma ideia de natureza humana. Primeiro, a quantidade de genes a menor, acho que já ficou claro aqui, do genoma, mostra que a quantidade de genes tem pouca relação com a complexidade do organismo. Então nós temos uma evidência científica aqui. A complexidade do organismo não está diretamente relacionada à quantidade de genes. 2. As redes conexionistas podem explicar algumas unidades construtivistas da cognição, do aprendizado, mas não conseguem sozinhas responsabilizar-se por pensamento e linguagem. Tá? São inativamente montadas e engendradas com suas tarefas. Isso já está também bastante certo para a gente.
3, a plasticidade neural não é mágica. É um conjunto de ferramentas que ajudam o genoma a criar o cérebro, fazendo o córtex sensitivo enraizar-se, encaixar-se com o seu input e que implantam um processo chamado de aprendizagem. Todavia, a lógica simples diz que não pode haver aprendizado sem mecanismos inatos para aprender. Quero deixar essa citação da página 146 aqui muito clara para nós. A lógica simples diz que não pode haver aprendizagem sem mecanismos inatos para aprender. Ou seja, por mais que nós falássemos de uma tábula, voltamos lá ao argumento de Leibniz, né? Precisamos de todo um conjunto de regras, de estruturas que vão compor inatamente essa produção, a possibilidade de aprendizado. Tá? Terminamos assim, né, o nosso conjunto de aulas, né, da parte 1 do nosso texto, e agora a gente vai passar então, apontar então para um segundo caminho, né, que é a segunda parte do nosso texto, falando sobre os medos e desafios, né? A segunda parte é denominada medo e aversão, que são os desafios, né, científicos para se defender, né? Inclusive as agressões políticas que sofreram, né, para se defender uma natureza humana, uma sociobiologia. A gente se vê então na nossa próxima aula. Grande abraço a todas e todos.